meus santistas, a torcida jovem do Santos, que é coligada com o Marcelo Teixeira, mais uma vez protestou contra o time do Santos. A torcida foi contra o preço dos ingressos e disse em faixa: não existe alçapão sem ingressos populares. Depois reclamam do time ruim, né? Quando o time tem uma folha salarial baixa, eu até entendo ticket médio baixo. Agora o Santos tanto pediu e contratou, os torcedores pediram, o Santos contratou. Não tem que ter esse tipo de protesto. Foi um protesto totalmente equivocado que não faz sentido. Você desprestigia o atleta que está lá jogando. Aliás, atletas às vezes que saíram muito, mas muito caro. Você está falando Neymar, Laser, Gabriel Veron, Zé Rafael, Tassiano, Tiquinho Soares. E isso, Barreal. Eu estou esquecendo alguns jogadores. Foram vários, mas vários reforços que o Santos contratou para a temporada 2025. E ainda pensa, se cogita a chegada do Thiago Maia. O Santos não desistiu. E a torcida jovem ainda tem a pachorra de colocar uma faixa com essa observação. Olha, se fosse um estádio que fosse, logicamente, acessível para mais de 50 mil pessoas, até entendo. Agora é descabida essa pressão para um estádio que comporta 18 mil pessoas. Ontem, para vocês terem uma ideia, com ticket padrão Santos, que tem que ser esse é o valor, tivemos na Vila Belmiro 14.832 torcedores. Para a renda, essa renda sim foi boa, uma renda de R$ 1.127.732,50. Isso sim é renda de time grande. E o Santos é grande, então o Santos não pode baixar o seu ticket médio. Se você quer ver o Santos jogar, se você ama o Santos, você tem que ajudar o seu time. Ponto. Cobre depois se ele não apresentar um bom futebol, ok? Então, depois que eu passei essa situação, agora vamos falar sobre o jogo de ontem. O Santos venceu e convenceu e logo aos 8 minutos, Neymar de falta fez o gol que deu tranquilidade, né? Nesse domingo, na Vila Belmiro, o Santos garantiu a sua passagem para a semifinal do Campeonato Paulista, vencendo o Bragantino, Red Bull Bragantino, ex-técnico até então do Pedro Caixinha, com gols de João Schmidt e também Neymar. Neymar, afinal de contas, fez o primeiro gol de falta, né, nesse seu retorno ao clube da Vila Belmiro. Isso, no entanto, um fator preocupou a torcida. Logo no final do jogo, o jogador Neymar saiu sentindo algo que ainda não foi constatado. O camisa número 10 foi submetido a gelo na coxa no local, fizeram uma massagem ali, mas não encontraram nada, porém passará por uma avaliação, tá? E o técnico Pedro Caixinha disse, ao ser questionado sobre o assunto, que não foi diagnosticado nenhum tipo de lesão e uma avaliação mais profunda será necessária, tá? É isso, tá? Acreditamos que só foi um desgaste físico, que não tenha nada além, tá, desse desgaste físico. O Neymar, né, são 5 jogos do Neymar nessa sua segunda passagem no Santos. Ele jogou a maioria dos jogos, né, praticamente até o final. Então você sente que o jogador está se doando e não é apenas estar em campo, ele está tentando o seu melhor. Tanto é que foi mais uma vez convocado na seleção brasileira, convocação essa que o Santos não tinha um atleta convocado desde 2019, quando o lateral esquerdo Jorge foi convocado. 2019 e estamos em 2025. De lá até aqui, nenhum jogador do Santos foi convocado. E aí vocês querem que o Santos baixe o valor do seu ingresso? Qual é o tipo de jogadores que vocês querem no Santos para você cobrar ingressos populares? Torcida jovem, tenho muito respeito por vocês. Aliás, gosto demais da torcida jovem, até já fui membro. Porém, não vamos e não devemos ir nesse momento de acordo com o presidente Marcelo Teixeira. Isso me parece um collab. Torcida jovem, o Marcelo Teixeira. Se você tem um time e está fortalecendo esse time, contratando, você não deve questionar o valor do ingresso. Até porque quem pede um time competitivo é você. Sou eu. Se eu peço, eu tenho que ser responsável e tenho que fazer o quê? Jus àquele time que eu pedi. Indo ao estádio, pagando o preço
que eu acho acessível e não que eu quero que seja menos do que supostamente eu tenho condições de pagar. Agora, se você quer pagar menos mesmo, seja sócio. Você assinou o seu sócio rei? Difícil, né? Querer um time e você não é nem sócio. Você quer um time competitivo, um time competente, mas você nem sócio é. Aí você tá olhando para o seu lado, tá bom? Vamos lá. Pedro Caixinha também analisou a partida contra o Red Bull e o treinador apontou a bola parada como decisiva novamente e descartou que o time ainda precisa caprichar mais nas finalizações. E aí, vamos voltar à bola defensiva com o Gil, que está como titular. Tanto é que em entrevista coletiva ontem, perguntado sobre o Gil, Pedro Caixinha falou que Gil está acima e está à frente dos demais, até mesmo do Zé Ivaldo, que ontem se encontrou um pouco tanto que inseguro em algumas tomadas de decisões. Porém, né, não quer dizer isso que vai dar titularidade ao jogador. Pelo que eu vejo, que nós apuramos, é que o Caixinha tem como titular no dia a dia. Aquele que melhor treinar será e deve ser feito assim, né? Escalado para o jogo. E aí, gostei primeiro das atuações. Escobar, monstro em campo. Comente de verdade aí, ontem o jogador esteve abaixo da média, tá? E eu falo isso com o Guilherme. Se doou muito, tá? Taticamente ele fez o seu papel, porém eu esperava mais agressividade. E o papel que ele desempenhou bem foi o papel defensivo, recuperando muito a bola. Então ele fez um bom papel, não comprometeu, mas esperávamos mais dele e tomou decisões equivocadas. Primeira falta que ele bateu, passou longe da meta, né, do goleiro Cleiton do Red Bull Bragantino. Falta que ele aprendeu a fazer até gols de falta, né? O nosso Guilherme que fez gol de falta já nesse Paulista. E por que está assim sem fazer gols? Há 2 jogos que o Guilherme não faz gol. E ontem mostrou que está ruim, né? Tem que treinar a sua pontaria. O próprio Neymar fez 1-2 com ele e na hora de devolver para o Neymar ele fez a finalização e foi totalmente errada, sendo que o Neymar estava livre na esquerda, mas ele optou por chutar. Ontem o Soteldo foi melhor do que o Guilherme. Repito, na partida de ontem, o Soteldo foi melhor que o Guilherme, ponto. Mas, quando o Soteldo saiu e deu lugar ao Roleiser, ele não gostou da alteração. Estava no banco, estava irritado com a substituição, mas tem que saber, e nós, torcedores, não podemos comprar pilha, tá? Não podemos entrar na pilha do jogador. O jogador sempre vai querer, isso é bom, querer estar na partida, querer jogar, querer se doar, tá? Logicamente, você não pode aceitar um jogador passivo que saia sem fazer nada. Agora, Neymar saiu e não reclamou. Outros jogadores saíram e não reclamaram. O Bom Tempo saiu. O Bom Tempo fez um excelente jogo. Tomou aquele cartão amarelo de imaturo. Se jogou tentando cavar o pênalti, ainda no primeiro tempo. Ali, Pedro Caixinha viu a possibilidade dele ser expulso e tirou no segundo tempo o Gabriel Bom Tempo. Ao meu ver, o goleiro Brazão também fez uma ótima partida, sendo mais uma vez arrojado, saindo ali aos pés do atacante. Isso mostra que ele tem qualidade, ele tem visão, ele está sempre pensando, está sempre ligado ao adversário quando contra-ataca. Isso foi mais uma vez perceptível. E agora a gente espera que ele continue nessa sequência aí como titular, né? Que não tem aí nenhuma sombra de dúvidas. Para mim, João Paulo é melhor que ele, porém, como, né, eu vejo que a maioria gosta do Brazão, ponto. Pela história, pela identidade, saiu apenas porque se lesionou, ficou quase 10 meses afastado, mas voltou e voltou bem no último jogo e não levou gols, isso é muito importante. Mostrou segurança, não falhou, pronto, é apenas uma escolha. Eu, como treinador, optaria por João Paulo. Mas a torcida, num grande número, gosta mais do Brazão. Aí vocês podem comentar também a sua escolha como goleiro do Santos Futebol Clube, ok? Bom, então o Santos espera hoje o confronto São Paulo contra o Novo Horizontino, mas tá mais que evidente, né, que o futuro adversário do Santos, Corinthians ou Palmeiras. Eu espero que venham Cortinas. Neymar disse, não espero o Santos jogar com o Corinthians não, que eu vou causar, hein? E o homem gosta de causar contra o Cortinas. Se for contra o Cortinas, lembrando, o Cortinas venceu com 2
duas falhas, né? Dois detalhes, duas falhas do Baço. Falhou e o Corinthians fez o gol, vencendo por 2-1. E o Palmeiras a mesma coisa, perdeu porque o Santos estava jogando bem, a tônica da partida até os 20 minutos, o Santos estava pressionando, o Palmeiras equilibrou o jogo na Vila Belmiro e aí pensava que o Santos iria até no mínimo empatar a partida, no mínimo empatar, muito volume de jogo, mas bastante volume mesmo de jogo, o Santos estava encurralando o Palmeiras nas ações, mas, né, por alguns lampejos o Palmeiras se mostrou superior ao Santos e acabou vencendo. Então, acredito que sendo o Corinthians, o Santos tem capacidade de passar e avançar para a final, e o Palmeiras a mesma coisa. Eu só não quero que seja o Palmeiras agora, que está no gramado. Mas, se for o Palmeiras agora, é um jogo só, e o Neymar pode até se sacrificar nesse jogo sintético. O Santos vence lá no Allianz Parque e depois joga a final. Esperamos que seja o Corinthians. Mas eu, de fato, queria que seja o Corinthians agora, para que o Santos já vai com o Palmeiras na final e seja campeão lá no Allianz Parque. Deixa aí a sua opinião. Quem será finalista, hein? Valeu, tamo junto, forte abraço, se inscreva no canal, deixa o like, curta e compartilha. Valeu, abraço!